Olá, meus irmãos. Como algumas pessoas me perguntaram, sobre o IBTEC, quais são os pontos distintivos do IBTEC, no caso de doutrina. Então eu vou estar fazendo aqui esses vídeos aqui nessa semana para trazer ponto por ponto. Acredito que, para todos saberem, nós estamos de acordo doutrinariamente com os padrões de Westminster e os padrões da Igreja da Escócia. Na Igreja da Escócia, que são os seus documentos, principais documentos? A Confissão Escocesa, de 1560, o primeiro e segundo livro de disciplina e a segunda Confissão Escocesa, de 1581. E quais são os padrões de Westminster? São 9 documentos. Nós somos um pouquinho diferente do que muitos presbiterianos creem aqui no Brasil, que é só Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior e Menor. Além desses documentos, nós estamos de acordo com o Diretório de Culto Público e Privado, o Saltério, a forma de governo, a Liga Solene, o Pacto Nacional. Ao todo são 9 documentos, mais a Suma do Conhecimento Salvífico, que é uma exposição ali dos padrões. É uma exposição ali de forma mais simples para novos convertidos entender ali as questões doutrinárias. No nosso site está escrito assim, nós temos uma breve descrição do IBTEC, o nosso objetivo e o que nós cremos. O IBTEC, ele tem as escrituras. As escrituras é a nossa única regra de fé e prática. Tudo deve ser avaliado por ela, Os nossos pensamentos, nossas experiências, tudo passa pelo crivo da escritura. Por quê? Um primeiro ponto aqui que nós cremos é a questão da epistemologia. Porque quem não sabe, a epistemologia é a doutrina do conhecimento. Como nós podemos conhecer a Deus? Somente naquilo que Deus se revela ao homem. Então aqui está que a epistemologia é uma revelação proposicional. O que é uma revelação proposicional? Em termos simples, para não usar assim muitos termos acadêmicos, uma revelação proposicional seria uma revelação que contém algum tipo de informação ou afirmação de algum sujeito. Por exemplo, o que é uma proposição ou uma frase? Ela é composta de um sujeito, um verbo de ligação e um predicado. Quer ver um exemplo? Deus é santo. Então nós temos um sujeito, um verbo de ligação e um predicado. Deus é santo. Isso é uma proposição. Então nós entendemos que a Escritura ela é uma revelação proposicional de Deus, ou seja, ela contém informações que revelam quem Deus é, tá? Então a base aqui da nossa fé cristã, deixa eu colocar aqui para ficar melhor aqui, a base da nossa fé cristã, aqui da nossa escola, ela é chamada de escrituralismo. Nós concordamos com Gordon Clark sobre o escrituralismo, por quê? Por causa da nossa confiança na verdade da Escritura, que é o nosso axioma, ou seja, um ponto de partida, é o nosso pressuposto fundamental. Nós já começamos, por exemplo, em um debate, pressupondo a veracidade da Bíblia. Por quê? Você vai perguntar assim, mas você não tem que provar que a Bíblia ela é verdadeira em primeiro lugar? Não. Por que eu não preciso provar? Porque se eu estou num debate com positivistas lógicos, ateus ou outras correntes epistemológicas, todos eles têm um ponto de partida. Por exemplo, os positivistas lógicos, o ponto de partida deles é o quê? A verificação da linguagem com a realidade. Se ela está numa forma ela é comprovada, uma forma de concorrência com a realidade, ela é verdade. Senão ela é falsa. Esse é o ponto de partida. É o ponto de partida do positivista lógico. E assim outros vão ter outros pontos de partida. Então, se eles têm um ponto de partida,
nós também temos, né? Então nós já pressupomos a Escritura como palavra de Deus. Nós concordamos, lá na Confissão de Fé de Westminster, é muito interessante, que ela diz o seguinte, ó, que podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pela Escritura Sagrada, porque ó, a sua suprema excelência do seu conteúdo, sua eficácia da doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as partes, provam que ela é a palavra de Deus. Então, em termos simples, o nosso axioma é a Bíblia é a palavra de Deus. Nós começamos com essa premissa. Então, o escrituralismo, ele ensina que a Bíblia ela é uma revelação da verdade de Deus. E é Ele mesmo que determina a verdade, é Deus quem determina o que é a verdade, porque Ele é a fonte de toda a verdade. Então, nessa filosofia, podemos assim dizer, nessa doutrina do escrituralismo, nesse primeiro ponto, revelação proposicional, nós entendemos que as proposições das Escrituras elas são verdadeiras porque elas são dadas por inspiração de Deus. E Deus não pode mentir. Então, para nós, a Bíblia, os 66 livros aceitos pela maioria das igrejas protestantes, é um conjunto do quê? De proposições verdadeiras. Então, para nós, escrituralistas, todo o conhecimento atualmente disponível ao homem são essas proposições, né? Ou quaisquer outras proposições adicionais que possam ser deduzidas logicamente delas. Então esse é o nosso primeiro ponto, né, que eu queria tratar aqui com vocês, que é a nossa epistemologia, doutrina do conhecimento. Como conhecemos a Deus, meus irmãos? Pela palavra de Deus, pela revelação proposicional. Amém? Deus abençoe. Até amanhã. Um forte abraço aí a todos. Até mais.